Esse é o 39º Encontro de Cravistas em Quarentena e hoje a gente tem a honra de receber o ilustre professor Felipe Nabuco Silvestre. É muito bom ter o senhor por aqui, é realmente um prazer para nós. E eu queria ler um pouquinho a história do professor, que nasceu no Brasil, onde fez seus primeiros estudos de música e diplomou-se na Escola Superior de Música de Freiburg, na Alemanha. Durante os 11 anos que permaneceu nesse país, participou de cursos internacionais de música contemporânea em Darmstadt e iniciou sua carreira profissional como pianista e depois como cravista. De volta ao Brasil, paralelamente à sua atividade como solista, foi professor na Universidade de São Paulo, na Escola de Música de Brasília. Em 1989, transferiu-se para Portugal, onde durante 20 anos desenvolveu grande atividade artística. Dirigiu os Encontros Internacionais de Música Barroca, festival realizado anualmente na cidade do Porto, em Portugal, e os Cursos Internacionais de Música Barroca. No âmbito desses cursos, produziu as séries Barroco ao Fim da Tarde e Música Antiga Jovens Intérpretes. Sob o patrocínio da União Europeia, criou durante 3 anos o Ensemble Barroco Europeu, orquestra de câmara composta por jovens músicos oriundos de Portugal, Alemanha, Itália, França, Áustria e Inglaterra. Apresentou-se em 2 recitais em Buenos Aires, nas comemorações dos 25 anos da Academia Bar. Em 2007, apresentou-se em Portugal, em primeira audição, o concerto para cravo e cordas de Lindeberg Cardoso, O Voo do Colibri, dedicado ao próprio artista. Bom, em 2009, apresentou-se com a Filarmônica de Budapeste e posteriormente no Festival de Opole na Polônia, tocando em primeira audição nessas cidades O Voo do Colibri. Em Santiago, no Chile, apresentou-se com a Tallinn Sinfonietta, tocando um concerto de Bach e, novamente, O Voo do Colibri. Apresentou ainda essa obra com a Russian Virtuosi of Europe, Orquestra de Câmara de Budapeste, Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Orquestra Baquiana Brasileira do Rio de Janeiro. Realizou em Belo Horizonte, em 2009, o evento Cravo no Brasil, 3 gerações de cravistas brasileiros, na Casa Fiat de Cultura, e em 2013, a primeira Semana do Cravo da UFMG. Foi homenageado pela Universidade Federal de Minas Gerais pelo trabalho de divulgação da música barroca no Brasil e no exterior. Maravilha! Um extenso Só de ouvir currículo. isso tudo, fico cansado. Imagina para fazer isso tudo, hein, professor? Quanto Tempo, trabalho! é preciso tempo. Preciso tempo, é preciso persistência, é preciso muita Né? coisa, né? Que felizmente o senhor teve para nos trazer toda essa bagagem. E eu fiz questão de ler todo esse currículo, porque, como eu disse antes da gente começar a reunião, esse grupo ele é composto por cravistas de diversas faixas, né? De cravistas iniciantes, temos aqui alunos com 1 mês de instrumento, então é um grupo para pessoas se conhecerem e para entrar em contato com todo esse universo do cravo que é tão maravilhoso. E, bom, então eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouco do que foi essa trajetória, como que foi, como que surgiu o cravo na sua vida. Hum, a minha formação musical, naturalmente, todo mundo sabe disso, foi o piano, não é? Mesmo porque quando eu comecei a estudar música, nem existia cravos no Brasil. Essa cultura do cravo não tinha chegado aqui. Eu estudei 2 anos no Conservatório Mineiro de Música e depois percebi que aquilo não seria o suficiente. Fui então para São Paulo estudar no Seminário de Música para Arte. Lá eu fui aluno de Karl Reuter, de Damiano Cotzella e do professor Clias, um professor fantástico que fez 3 gerações de pianistas no Brasil, né? E era uma escola absolutamente extraordinária, porque era uma escola em que nós convivíamos diariamente com Palestrina e Pierre Boulez, com Scarlatti, Stockhausen, com Monteverdi, Ibério e vai por aí afora. Isso nos deu uma visão imensa, uma visão mesmo universal da música.
E nessa escola eu criei eu tocava muita música contemporânea, mesmo porque a estética dominante da escola era essa, né? Toquei com a pianista Norma Graça, que depois veio se tornar Graça Silvestre. E tocamos aquela obra magna para 2 pianos, que é As Visões do Amém, do Olivier Messiaen. Fui conhecer o Messiaen muitos e muitos anos depois do festival de Dona Washington. E depois de São Paulo, nós fomos para a Alemanha. Ganhei uma bolsa de estudos do Deutsche Akademische Austauschdienst e uma história que era para ser de 2 anos acabou virando de 12 anos. E nós lá, eu fiz o curso na classe da Meister em Edith Picht-Axenfeld. Terminei o curso de piano com mestrado na classe superior de piano e um dia alguém me disse o seguinte: você tem que conhecer Fritz Neumeier, o professor de cravo dessa escola, da Escola Superior de Música de Freiburg. Tem que conhecer o Fritz Neumeier e fazer uma visita à casa dele. Ele tem instrumentos antigos que era importante você conhecer. E lá fui eu, bati na porta do Fritz Neumeier, que morava naquela época na Silberbachstraße, um nome bastante sugestivo, chama Rua do Riacho Prateado. Bonito nome, né? E quando eu entrei na casa dele, foi um verdadeiro espanto, porque a casa tinha 2 andares, enorme, e no primeiro andar eram só instrumentos, instrumentos, instrumentos. Ele tinha, naquela época, aproximadamente uns 60 instrumentos antigos. Vale notar, nenhuma cópia, todos autênticos. Entre cêmbalos, cembalones, espinetas e pianofortes, 60 instrumentos. Inclusive, um piano igual do Mozart, um piano igual do Schubert, um piano igual da Clara Schumann, um cravo igual do Haydn. Não eram cópias, eram instrumentos mesmo originais, né? Ele passou a vida inteira colecionando esses instrumentos. E mal sabia eu que aquele dia ia ser um dia definitivo na minha vida, que eu nunca mais iria voltar a tocar realmente piano. Você sumiu, a sua imagem desapareceu. Não, mas estamos por aqui. Está por aí? Okay. Não, o senhor sumiu agora. Por favor. Então, vamos lá. Uhum. Você sumiu. Nós estamos ouvindo, viu, Beatriz? Sim, é só a imagem que dele. Isso, pronto. Pronto, deu certo. E eu não sabia que aquele dia ia ser um dia decisivo na minha vida, porque ia ser um caminho sem volta. Na realidade, a partir daquele dia, eu tive uma aula com o Fritz Neumeier e passei a frequentar aquela casa todos os dias da minha vida durante aproximadamente 4 anos. Como eu não tinha cravo, eu ia estudar na casa dele. E fui, então, me familiarizando com aqueles instrumentos. E ficamos até bastante amigos, eu e o professor Fritz Neumeier, que me permitiu chamá-lo de Onkel Fritz, tio Fritz, e permitiu também chamá-lo de você, coisa que ele permitia a pouquíssimas pessoas. Ele já era uma celebridade naquela época. Então, eu mergulhei naquele mundo dos instrumentos antigos. E, na realidade, eu nunca mais voltei a tocar piano. E ficou assim. Inclusive, meu contato com esses pianofortes que eu tinha, Schubert, eu entrei no mundo dos leads. Então, acompanhei 2 ciclos inteiros do Schubert, a Winterreise e a Schönemüllerin, no piano igualzinho ao do Schubert. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica. Você tocar Schubert no piano Schubert, quer dizer, o som do Schubert era exatamente aquele. Né? Foi realmente uma experiência fantástica. Os 4 anos que eu estive frequentando a casa do Fritz Neumeier quase que diariamente. Felizmente, essa coleção ainda existe e está completa. Né? Ele doou essa coleção para o governo de Baden
e o Baden ofereceu a ele o castelo de Bad Kreuznach, onde está a coleção Fritz Neumayer. Ele viveu nesse castelo os últimos anos da vida, no segundo andar. No primeiro andar está a coleção até hoje. A última vez que eu fui, ele ainda estava vivo e fazia, então, os concertos oferecidos ao público, né, nos salões do Castelinho de Bad Kreuznach. Foi a salvação da coleção. Né. Depois dessa experiência, o Fritz Neumayer morreu, eu voltei para o Brasil, e aí teve o capítulo USP. Fale sobre o capítulo USP. O capítulo USP tem duas partes. Uma parte muito agradável e outra não é nem tanto assim, vale a pena mencionar. Eu tive a oportunidade, o primeiro dia que eu cheguei na USP, o diretor do departamento de música me chamou num canto e disse o seguinte: cuidado com aquela secretária que fica sentada no departamento, porque ela é espiã do DOPS. Ela está aqui. Não é tão engraçado. Ela fica aqui para espionar o que os professores dizem dentro da USP. A ECA era considerada o foco e o centro da subversão. Nós vivíamos em plena ditadura militar, né? E teve a sua parte muito, muito, muito agradável e fantástica, que foi eu ter podido fazer música com artistas como Jean-Noël Sagar, o flautista, com o qual toquei muitas vezes mesmo, a integral da sonata do Bach para flauta e cravo, né? E com a violinista Maria Vichne, uma violinista fantástica, com a qual toquei muitas vezes a integral das sonatas para violino e cravo do Handel. Depois, e o oboísta Mazzano, o fagotista Lola Cour. Nós fizemos um conjunto barroco da USP. Não tínhamos nenhuma preocupação de oferecer ao público uma versão historicamente correta. Aliás, nem existia naquela época, estava surgindo aqui no Brasil essa preocupação. Nós fazíamos música, e muito bem feita, foi muito bom. Fizemos turnês no Brasil e fora do Brasil, com muito sucesso, foi ótimo. Nessa época também eu conheci, fiz música com o maestro Ronaldo Bolonha. Fiz várias vezes com ele o concerto Manuel de Falla. E conheci um compositor fantástico, Vílio Correia de Oliveira. Foi nessa época que ele escreveu para mim o Clave Harp Cembalo Cravo Quadro, né? Que é uma peça que eu gravei, toquei várias vezes, e gravei para a Bayer Cheirando Funk, muitos anos depois, né? Mas, como tudo tem seu fim, a USP não teve um fim muito agradável, não. Eu me lembro perfeitamente que um dia eu fui chegando na USP, às 8h30 da manhã, eu encontro a ECA, a Escola de Comunicações e Artes, cercada de camburões da polícia e os estudantes todos de mão para cima encostados na parede. Eu falei para o chofer do táxi: stop, volta para trás. E não voltei mais na USP. Eu me demiti da USP e não voltei mais lá. Não havia mais clima para isso. E foi assim que terminou a minha história na USP. Foi uma história de 2 anos, muito intensa, mas foi curta. Depois de USP, veio Brasília. Foi ótimo, Brasília. Foi uma época áurea de Brasília. Eu fiz lá semanas de música barroca de Brasília, remando contra a maré, porque o dinheiro era pouquíssimo. Mas eu fazia assim mesmo. Mas foi bom. E depois de Brasília veio Portugal. Essa fase foi muito próspera, digamos assim. Foi uma das fases áureas da minha vida, né? Porque coincidiu com a entrada de Portugal para a União Europeia. Eu participei desse processo, que foi fantástico. Quando o país Portugal, um país de vocação transatlântica, né? Ele virou as costas para o oceano e entrou para a Europa, entrou para o continente, né? Teve que assumir todos os compromissos com o continente. E para mim foi ótimo, porque havia um investimento imenso, imenso. Portugal e Grécia foram os países que mais receberam dinheiro da Comissão Europeia para se modernizar. E, evidentemente, para a parte cultural tinha muito dinheiro. Havia um programa na Comissão Europeia que se chamava Programa Caleidoscópio. E eu me candidatei com o projeto Encontros com o Barroco. Depois teve duas derivantes, que era o Barroco ao Final da Tarde
e música antiga jovens intérpretes. E eu ganhei o patrocínio da União Europeia através desse programa. Normalmente, esse programa patrocinava apenas uma vez cada evento, né? por lei, sabe? E eu ganhei 3 anos em seguida. Foi uma coisa maravilhosa, porque eu estava acostumado a fazer um festival com pouquíssimo dinheiro. De repente, eu tinha muito dinheiro. Então, foi fantástico. Eu conseguia trazer para o Porto estudantes que vinham da Espanha, da França, da Holanda, da Rússia, da China, da Itália, da Grécia, fazia uma orquestra orientada por professores, e o nível dos professores era o seguinte: quem dava aula de cravo, meu companheiro de todas essas jornadas, era o Hildo Vilinski. Flautista que fazia flauta doce era o Heiko Terscheret, professor em Utrecht, um flautista fenomenal. O traverso era o Enrico de Felice, e pude trazer, mais de uma vez, o Gustavo Leonardo também, que deu o curso e fez o estágio. Então, com a orquestra, liderada por esses professores, eu pude fazer grandes obras. Né? Eu fiz a Paixão de São João, eu fiz o Te de Charpentier, eu fiz o Magnífica do Carlos Felipe Emanuel Bach, e fiz todas as vezes, fazia questão de fazer em todos os festivais, a missa em Fá do Lobo do Mesquita. O barroco brasileiro nunca faltou. Enfim, e depois de Portugal, eu esqueci de citar que, na minha época da USP, outros compositores brasileiros escreveram para mim. O Lindenberg Cardoso escreveu O Voo do Colibri, o Lorival Silvestre, que naquela época já tinha de grandes concursos da França, ele escreveu 2 monemas, cujo projeto era transformar esses monemas em uma série de pequenas peças para cravo, que iria ser uma espécie de microcosmos, assim como Bartók fez o microcosmos para piano. Essas peças iriam integrar um conjunto de umas 20 peças, que iria ser o microcosmos para cravo do século XX. O projeto não foi para frente, mudou de direção. Quem sabe um dia eu retorno a ele, não sei. Mas, na época da USP, o Lindenberg escreveu Voo do Colibri, o Lorival Silvestre escreveu Monemas, e o Vili Correia escreveu para mim o Rapsi Cravo Tremolo Cravo Corte. O Voo do Colibri eu toquei muitas vezes fora do Brasil e aqui no Brasil. E toquei com a Orquestra de Câmara de Moscou, quando eles fizeram a turnê aqui na América do Sul, com a Tallinn Chambre no Chile, aqui em Belo Horizonte com a Budapest Chamber Orchestra. E agora preciso aqui mencionar o episódio com a Orquestra de Câmara de Moscou. Esse provavelmente foi o concerto, o maior estresse da minha vida, porque a orquestra tocou um concerto em Vitória, o avião passaria por São Paulo, onde eu estava, eu entraria no avião, nós iríamos então para Florianópolis. Chegaríamos lá às 3 horas da tarde, com tempo suficiente para fazermos um grande ensaio. Era um concerto de Bach e o Lindenberg Cardoso. E o concerto seria às 8h30 da noite. Acontece que o avião atrasou-se, chegou às 5 horas da tarde em São Paulo, e nós chegamos em Florianópolis na hora do concerto. Fomos direto do aeroporto para o concerto, sem nenhum ensaio. O Bach, nós estamos bem, foi o tempo de combinar o tempo de cada movimento. O primeiro movimento é assim, o segundo é assim, o terceiro é assim. Mas o Bach está no ouvido da orquestra, está no meu ouvido, portanto, ele sabe tocar, eu também, então foi, sem mais. Mas o Lindenberg, nós pensamos, como é que vai ser isso? É uma peça mais ou menos, não é tão complicada, mas requer ensaios, porque ela tem passagens que são de improvisação. A gente precisa saber mais ou menos o que um vai fazer, o que o outro vai fazer. Né? Não foi possível fazer ensaio. Nós pensamos, tocamos ou não tocamos? Eu falei, tocamos, nós viemos aqui para tocar, temos que tocar. O público está aí para escutar, isso nós vamos tocar. E tenho que dizer que eu tenho isso gravado, esse concerto, essa versão do Voo do Colibri. De todas as vezes que toquei esse concerto, foi a melhor versão. É muito boa essa versão, sem ensaio.
Eu não acreditei quando terminou que aquilo tinha dado certo. De alguma forma deu certo. Essas coisas acontecem, né? Que maravilha. Na hora foi interessante, foi interessante. Foi muito estresse, mas foi muito bom. E É porque, depois, sim, diga. não, porque essa peça tem minutos, né, de improviso. Tem minutos de É improviso. complicado Mas de tocar a orquestra é uma orquestra fantástica, músicos fantásticos, e eles já tinham lido as partes, né? Só não tínhamos tocado juntos. E pronto, foi assim. funcionou. Funcionou. E depois disso, foi. Eu não saí mais do Brasil, depois dessa época, né? Isso foi depois que eu voltei de Portugal para o Brasil. Em Portugal fizemos coisas extraordinárias porque tínhamos dinheiro e as pessoas queriam fazer. Havia vontade de fazer. Portugal tinha que entrar na Comissão Europeia. E eu entrei junto, pronto, foi ótimo. Foi o momento certo, né? Exatamente foi no momento certo. Foi no momento certo. Sim. Eu me lembro de vê-lo em Brasília, eu tinha lá os meus, acho que 20 anos, não sei, num curso de verão. Na época eu tocava piano e eu via aquele movimento todo do cravo ali, todo mundo encantado. Falava, gente, que maravilha, né? Mas não foi o meu início no cravo naquela época. Mas eu me lembro de assistir os cursos de verão, com toda a música antiga funcionando, a todo vapor, né? Pois Muito é, interessante aquele período. quando eu entrei na casa do Fritz Steinmeier, eu percebi que eu não poderia mais continuar tocando piano, né? Porque eu sou totalmente fundamentalista, viu? Eu acho que se existem dois instrumentos incompatíveis é cravo e piano. Eu levei 2 anos para aparar a minha técnica, 2 anos para aparar a minha técnica e modificar na minha mente, né, a maneira de fazer música, de conceber música, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Olha, Isso eu foi tô muito vendo bom. gente aqui rindo, não sei se concordam. Não é verdade. Eu acho que são dois instrumentos incompatíveis. Eu não posso imaginar alguém tocando um concerto de Brahms, Tchaikovsky, Liszt, Rachmaninoff e tocando uma roda de Couperin, mas se tirar Eu não sei, são dois universos. São dois diferente. universos tão diferentes, tão diferentes. A abordagem da música é diferente e a técnica, evidentemente, é diferente, totalmente diferente. Mas, enfim, há quem faça, Cada né? um, né, professor? Eu sei que Cada um depois é que eu cada um. comecei a tocar cravo também, o piano parece um trator na minha mão. Eu não consigo. Vendi o piano. Pois é, assim mesmo. Não. São instrumentos muito diferentes. Diferente. Pessoal, como eu disse antes, hoje a gente tem uma conversa com o professor Felipe Silvestre, então quem quiser abrir os microfones e falar alguma coisa, fica à vontade. Então, Quem disse então? Eu gostaria de falar alguma Edmundo? coisa. À vontade, Edmundo. Felipe, oi, Edmundo. Você com certeza se lembra da Fantasia em Dó menor do Telemann. Na USP. exatamente. 72. Pois é, disso eu não me lembrava. Quando foi a data, eu não me lembrava. Não. 1972, Bienal da USP, né? Praticamente você me acolheu ali, Uhum, que bom. né? Bom, eu sou muito agradecido, viu? Ah, que bom. Eu não Você sabia que eu... falou, Diga, diga, pode dizer. eu fiquei curioso sobre o período que você fala que deixa o piano e depois lá na Alemanha. Isso em que ano foi, mais ou menos, Felipe? Isso foi 64. Pois é. Durante esse E, período, evidentemente, não deixei, por causa da minha formação de escola pro arte, né? Eu não deixei
Eu frequentei os cursos, foram experiências fantásticas. Durante 10 anos, o Festival de Música Contemporânea de Donau Eschingen, onde eu pude escutar algumas primeiras audições que depois se tornaram peças célebres, não é? Pude conviver com Ligeti, Stockhausen, e os cursos de música contemporânea de Darmstadt, né? Onde eu era lá, éramos vizinhos de quarto do Luciano Berio e da Cat Barbarian. Ai, que pena! Luciano Berio, você estava ao lado dele. É porque era uma época que a Alemanha estava ainda com muita pobreza, né? Não era esse país rico que é hoje. A guerra tinha terminado apenas há 15 anos. Então ficávamos todos hospedados no seminário e o meu quarto era ao lado do quarto do Luciano Berio com a Cat Barbarian. E a gente convivia muito com eles, com o Stockhausen, com o Pierre Boulez, que assisti um curso dele fenomenal, guardo até hoje na memória, quando ele analisou o Erwartung, a Sinfonia Opus 21 e o Pierrot Lunaire. Que Foi beleza. realmente uma coisa... fantástico. Mas E diga acho lá. que, graças a isso, provavelmente, o seu envolvimento, a sua grande contribuição ao repertório brasileiro contemporâneo para o cravo, né? Até Porque gostaria de tocar mais. Gostaria de tocar mais a música contemporânea brasileira para cá. Eu que não conheço tanto assim. mas as obras que foram as obras iniciais que foram dedicadas a você, por exemplo, como a gente já viu, o próprio professor da ECA, da USP, O Vili Correia de Oliveira. o Vili Correia de Oliveira, você mencionou o baiano compositor, Lindenberg Cardoso. falando USP, mas não é UFBA? Não, USP é o Lindenberg Cardoso. Desculpe, não, ao contrário. USP é o Vili Correia de Oliveira. Universidade Federal da Bahia é o Lindenberg Cardoso. É porque você acha que, sem querer, falou que o Lindenberg estava a USP também. Não. Aí eu me confundi. O Provavelmente. Lindenberg escreveu esse concerto durante os cursos internacionais de música de verão de Brasília. É isso. Não tem nada a ver com isso. Porque são obras importantes, né, para o nosso repertório, e graças a esse estímulo que começa, você veja, eu considero, Felipe, acho que você também considera, e muitos dos meus colegas também consideram, que o repertório de música contemporânea brasileira para cravo é de altíssima qualidade e ela tem o seu início mais ou menos por aí, Né? período, em que você dá esse estímulo, quer dizer, a sua figura dá esse estímulo. Eu tive a felicidade... Sim, por favor, desculpe. Não, eu espero você. Não, pode falar. Eu ia falar de Bad Kreuziger agora, mas posso... Do Bad Kreuziger. Você esteve lá? Eu tive a felicidade de tocar lá, conhecia a coleção lá. Eu confesso que não tinha a dimensão da importância da coleção só estando lá, quer dizer, eu fui convidado, fui tocar, mas uma vez a gente sabe quem foi o Fritz Neumeier, né? E aí a minha pergunta é como foi para você essa adaptação? Você deve lembrar mais ou menos essa passagem que você fala do piano tradicional, da técnica tradicional para o piano moderno, desculpa, para o cravo. Como que isso se deu? Assim, que lembranças você tem, Felipe? Você imagina uma pessoa que está acostumada a tocar obras grandes para piano, como, por exemplo, a Sonata de Brahms para 2 pianos, o Concerto de Stravinsky para 2 pianos, as Visões do Amém para 2 pianos, obras enormes, difíceis, pesadas. De repente, eu tinha que tirar, tecnicamente falando, né, todo o peso que você tem que ter para tocar essas obras e começar a tocar só com os dedos. É uma coisa muito complicada. Eu levei uns 2 anos até conseguir aparar essa técnica. Está entendendo? Ou seja, passar 2 anos sem tocar nada de piano, só tocando cravo mesmo. Eles fazendo exercícios especiais para isso. Né? Muito custoso isso, hein? Isso é custoso.
É custoso, com certeza. E uma outra coisa... Para você conseguir uma boa sonoridade ao cravo. Porque é muito chato você escutar um cravo tocado com uma maquininha de escrever, né? Que não tem um cantabile, não tem um legato, percebe? Isso aí é diferente do cravo, do piano. E como foi você trazer esses instrumentos? De certa forma, você trouxe para o Brasil também instrumentos significativos, instrumentos Zasman, não é? Que estão em BH. Eu imagino que o instrumento da orquestra que tem lá, aquela cópia Hookers, o seu próprio instrumento, o instrumento da UFMG, foi graças a você, não foi? Foi, mas esses instrumentos sofreram tanto dentro dessas instituições que não sobrou muita coisa, né? Sim, eu sei. Você sabe como é. Sabe como é. Mas nós estamos falando de anos 70, não é, Felipe, ou não? Exatamente. Anos 70, claro. Anos 70. Então, porque é muito cedo para nós, assim, hoje em dia, para a gente pensar em instrumentos, é comum, é fácil estar na Europa e ter convivência com esses instrumentos. Os outras grandes capitais do Brasil tinham instrumentos industriais, noitas, por exemplo, com outro modelo. Mas esses instrumentos com essa inspiração realmente histórica, como estão em Belo Horizonte, tem uma cópia de Hookers, tem outra cópia, enfim, da própria UFMG, o seu instrumento, são instrumentos que estão intermediários nessa nova tendência que começa. Você tem toda a razão. É exatamente isso. É a única capital. Foi a única capital. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta. Então, quer dizer que quando o senhor fez a transição de piano para o cravo, foi para um cravo cópia histórica ou foi para um cravo industrial? Foi para um cravo. Não, era um cravo original. O Fritz Neumayer não tinha cópias, né? Foi um cravo chamado ainda Emplumé. Complexos originais. Que maravilha. São luxos, né? Agora, você que conhece a coleção de Bad Kotzen, você imaginou que luxo que foi eu ter estudado nesses instrumentos durante 4 anos, enquanto eles ainda não estavam em Bad Kotzen. Luxo para mim e para os outros alunos. Éramos 6 alunos. Foi uma classe sempre muito pequena, muito reduzida. Felipe? Oi. Tudo bem, de novo. Eu queria aproveitar a pergunta do Edmundo sobre os cravos aqui de Belo Horizonte e fazer alguns comentários a respeito. Mas, em primeiro lugar, eu queria fazer um enorme agradecimento, porque foi graças a você que trouxe os cravos para cá que eu comecei a brincar no cravo da UFMG, que era proibido, tinha que entrar escondido, roubar a chave, tinha que fazer uma série de estripulias, isso em 1989, 90. E aí eles reformaram o cravo para o seu curso da Viter, em 1991. Rapaz, agora você falou de um curso que eu fiz aí que eu nem me lembrava dele, que foi patrocinado pela Fundação Viter. Exato. Eu nem me lembrava disso. Pois é, e aí foi um curso de 2 semanas, um curso maravilhoso, a gente tinha aula de manhã e de tarde, foi um super curso. É mesmo. E nesse curso, que eu fiz minhas primeiras aulas de cravo, e aí você me deu uma bolsa para ir para Portugal. Olha, você vê como eu tinha dinheiro lá em Portugal? Tinha bastante. Podia até dar bolsa de estudos, mas bolsa de estudos internacionais, né? Sim, e o curso era maravilhoso, né? Eu fui em 98, né? Assim que eu terminei me formei em piano, falei, bom, não quero mais tocar piano, né? Eu vou tocar cravo. Mas você esteve lá em Portugal mais de uma vez? Não, foi só uma vez, foi só em 98. Isso, e lá, né, você me apresentou o Wilton, e aí eu passei a estudar com o Wilton em São Paulo, e quando você voltava para Belo Horizonte, a gente sempre organizava um curso na fundação, no conservatório, na UENG, então, né? E aí eu queria perguntar exatamente sobre a questão dos cravos. Né? O cravo na UFMG, ele
ainda existe, mas foi bastante maltratado. Eu soube que passou por coisas horrorosas, que serviu até de andaime durante um curso lá em Ouro Preto, que dormiu na rua, coisas desse tipo. Ah, sério? Nossa, que terror. Terror. Depois ele ainda foi mais maltratado, e eu vi que, assim, se não tiver um professor de cravo numa instituição, como a UFMG nunca teve, nunca houve um real interesse assim, para ter um professor de cravo, não tem como proteger o instrumento, né? Porque ele vira alvo de curiosos, né? De pianistas e toda sorte, né? E então a pergunta é nesse sentido: o que você acha que seria possível nesse Brasil que a gente conhece, né? Nesse país esquizofrênico, né? Que vai, que não vai, que volta, e realmente é muito difícil entender o Brasil. O que você acha possível fazer para desenvolver o cravo no Brasil? Para ter mais cursos, mais alunos, ter um mínimo de estrutura e infraestrutura que possa organizar cursos? Nesse momento, com a situação que nós vivemos, não vejo muita chance. Você sabe que nós estamos vivendo num hospício. É verdade. Então, eu não sei. O cravo, aqui no Brasil, e também um pouco fora daqui, ele está sobrevivendo nos festivais de música antiga, né? Uhum. E como o festival que acabou, né? Que era um grande festival, uma grande iniciativa, e eu não vejo acontecer nada. A começar pelo interesse das instituições nesse tipo de coisa. A gente não consegue, é curioso, aqui, pelo menos em Minas Gerais, a gente não consegue sensibilizar as instituições. Aqui tem umas características instituições, inclusive, que são dirigidas por musicistas, não tem interesse nisso. Não, realmente aqui não acontece isso. Eu não sei explicar. E é lamentável, né? É o Estado que tem um dos maiores patrimônios barrocos do país, né? Se não o maior. Não é engraçado, se não o maior, pois é. Curioso, né? E que teve tanto cravo aqui, né? Tem menções ao cravo em documentos históricos, assim, as menções são inúmeras, né? Não vingou. Não vingou, né? Marcelo. Não vingou. Obrigado, Felipe. Felipe. Oi, Marcelo. Olha, para mim é um grande prazer estar aqui com você. Você sabe que desde o início desses escravistas em quarentena, né, que a Beatriz tem promovido, eu tenho estado sempre com a turma. Mas, mais recentemente, não tenho podido estar. Por uma série de razões, também o FRJ, a gente voltou à aula à distância e tal, mas hoje eu fiz questão de estar aqui, eu deixei todo o resto... Não, eu que te agradeço, justamente por isso que eu estou aqui, você sabe? Eu tenho uma lembrança, eu acho que a minha lembrança mais antiga de te ver no palco foi um recital que você deu na Sala Cecília Meirelles com Hilton, vocês tocaram Barra e Filhos. Eu era adolescente, eu já ia a concertos. E o Wilton também devia ser. O Wilton era super jovem também. Vou te dizer. O Wilton 17 anos. 17 anos? Entre 17 e 18. A gente regula. Então, eu estava lá, achei lindo. Vocês tocaram no nó perto da sala, naquele velho nó perto da sala. Achei lindo o concerto. Pois é. Então, esse concerto ficou na minha lembrança. Depois, claro, eu me tornei amigo do Hilton. E você, eu reencontrei em, acho que 80, 81, em Brasília. E eu sou muito grato a você, sabe, Felipe? Muito grato mesmo, porque as suas sábias palavras mudaram muito a minha vida musical, você sabe? É bom escutar isso. Eu já tinha decidido fazer formação em cravo, né? Então eu estava procurando uma maneira de ir para a Europa para estudar e tinha tido uma carta de aceitação do Stanislav Heller para ir para Freiburg.
E foi uma carta linda, o Heller estava muito aberto e me incentivou muito aí e tal. E aí eu me encontrei com você lá em Brasília, você tinha acabado de voltar de Stuttgart. Exatamente. E você me falou, e você falou exatamente, você falou para mim, Kenneth Gilbert, você falou, não vá para Freiburg, vá para Stuttgart. Você foi a pessoa que me falou isso. Bom, olha, eu acho que sim. Acho que sim. Então, sabe, são aquelas palavras que a gente é de uma geração, né, Felipe, que a gente muito jovem, a gente sempre escutou as pessoas mais experientes. Você foi muito sábio, e eu acho que eu não fui bobo de ter ouvido essas sábias palavras. Exatamente. Então, você teve sorte. Você caiu no lugar certo. Então, não teria dado certo. Não teria dado certo com o Heller. Mas você sabe que, para falar bem do Heller, anos depois, eu me encontrei com ele aqui no Rio. E ele foi de uma amabilidade, de uma gentileza, de uma generosidade. E naquela época eu me lembro de ter mencionado para o Kenneth Gilbert, eu falei, poxa, eu ia estudar com Heller, e aí eu vim aqui estudar com o senhor e coisa e tal. Aí ele falou para mim, não, ele vai entender. Bom, foram as palavras do Kenneth. E de fato, o Heller foi assim... Mas eu não queria falar de mim, mas eu queria perguntar de você o seguinte. Eu nunca tive chance de te perguntar assim, essas suas impressões desse curso que você assistiu em Stuttgart. Isso que eu queria que você contasse um pouco. Isso faz só tempo, não me lembro tanto assim. Mas a impressão que eu tive é que era mais do que um professor de cravo, pelas aulas que eu assisti. Era um homem muito culto, de uma cultura imensa. Isso faz toda a diferença. Né? Isso faz toda a diferença. Era um homem de uma imensa sabedoria. E aí está toda a diferença entre quem tem esse arsenal de sabedoria e quem não tem. E ele tinha. Você deve saber melhor do que eu, que estudou com ele tantos anos, né? É verdade, é verdade. Mas então é isso. Eu nunca me esqueci dessa conversa que a gente teve e eu sempre guardei isso. E quando eu me lembro de você, a palavra que me vem é gratidão pelas suas sábias palavras. Que bom, fico satisfeito de ouvir isso, muito satisfeito mesmo, né? Que tenha tudo dado tão certo. Ana Cecília. Cadê você? Cissa. Porque o seu... Aí, ligou. Desculpa, o microfone estava silenciado. Oi. Tudo bom? Tudo bem, prazer em te ver. Prazer te ver também. Pois é, um grande abraço, né? Eu estou aqui esperando alguém que venha consertar alguma coisa em casa, mas queria o tempo para poder falar. Então. O Felipe, mas assim, você sabe que a tua vinda para Brasília, que não foi assim tão rápida, né? Durou quanto tempo foi que você ficou aqui? Eu fiquei em Brasília, acho que 4 anos. Pois é, coincidiu com a época que eu tive filho, depois outro filho, aquela confusão, trabalhar na escola de música e tudo. Mas, assim, eu queria dizer para você que, além de você ser uma pessoa, assim, de uma amabilidade tão grande, generosidade, sabe? Ótimo profissional. O trabalho que você fez em Brasília, na época, eu achei fantástico, porque você conseguiu juntar pessoas daqui com pessoas de fora, entendeu? Você tinha conexão com as embaixadas e você conseguiu montar aquelas séries de música barroca, muitas delas na Caixa Econômica, naquele auditório. Exatamente. Gente, era maravilhoso aquilo. E você sabe, na época eu achei fantástico, mas atualmente, quando eu olho para trás, eu acho mais incrível ainda, porque não foi feito. Atualmente, eu vejo que não foi feito nada igual ao que você fez na época. É mesmo? Porque o que acontece são coisas esporádicas. Você fez uma coisa constante.
Brasília desenvolveu assim a parte acadêmica, continuou, muita gente foi crescendo, tem muito músico bom e tudo aqui, né? Mas essa coisa da série de concertos que você fazia, olha, que saudade! Muito Pois é, saudade. eu também tenho muita saudade, porque nessa época, como eu estava dizendo, já disse atrás, que eu fiz com os alunos da escola, do curso, né, aquele curso internacional de verão, os 6 concertos para fazer português. Você sabe da dificuldade que essa música tem. E eles tocaram, com maior entusiasmo, eles tocaram 6 concertos, obra, né? Eu não sei se você faria isso hoje naquela escola. É. Não sei. A escola mudou também, né? Mas ela teve seu papel importante. Mas o negócio dos concertos que você organizou em diferentes momentos, né? Não só no curso de verão, você organizava durante um ano. Fora. É verdade, é verdade, é verdade. Muito incrível, muito incrível. Parabéns, viu? Saudade daquele tempo. Parabéns para todos nós. Foi bom, com certeza. Foi muito bom mesmo. Obrigada, viu, Felipe? Imagina. Quando é que você aparece por aqui? Pois é, né? Qualquer hora dessa eu chego Tá ali. bom. Um beijão, hein? Beijo. Tchau. Antes da gente começar a abrir a reunião e começar a gravação, eu elogiei a sala do professor Felipe e ele deu uma giradinha aí com o celular dele e a gente estava combinando que quando acabasse essa pandemia iríamos todos para lá para fazer um encontro de cravistas nessa sala enorme, não foi? Uma Convite sala, do professor Felipe. uma sala grande. Podemos colocar aqui vários cravos e vários cravistas. Né? Passando a pandemia, vamos organizar isso. Tá bom? Pois não. Alguém mais quer se manifestar? Helena. Ligou? Vocês me ouvem? Sim, sim. Olá, Helena! Há Felipe. quanto tempo? Mas que bom te ver. Há quanto tempo, Olha, não é? estou muito feliz de estar ouvindo você hoje, encontrando você. Eu tenho uma pergunta que eu não sei nem como você vai responder, mas, enfim, antes só dizer o prazer que é, viu? E o prazer também de saber da sua história. Né? A gente convive com as pessoas e quase que não sabe de nada. Cada um está assim na sua própria casca de nós, tentando sobreviver, né? Sobreviver tanto, em todos os sentidos, né? Humanamente, academicamente, enfim, é super interessante e agradeço muito você estar aí contando da sua história. Mas eu tenho uma pergunta, Felipe. Quer dizer, não, eu tenho muitas perguntas, mas vamos começar com uma. Eu estive na Alemanha de 58 a 70, né? Você estudou nessa época com o Carl Richter? Eu estudei cravo com Lee Stadelman. Com Lee Stadelman. Com Lee Stadelman e com órgão com Carl Richter, mas o tempo que eu estudei órgão com ele foi muito curto. Mas a minha relação com ele, musicalmente, foi muito longa, porque foi praticamente a vida toda. Porque depois que eu me formei em cravo lá, aí sim eu passei a trabalhar cravo também com ele. Richter nunca foi um cravista, vamos dizer, uma pessoa que assume o cravo como o instrumento. O instrumento dele era o órgão e era a música e Bach, etc. Né? Enfim, com relação ao cravo, minha professora forte mesmo foi Lee Stadelman. Mas você fala de um tempo em 64 que você esteve Eu estava na Alemanha em 64. Você estava na Alemanha, eu estava na Alemanha também. Também, agora, só que eu estava em Munique. Eu estava em Munique,
E depois você voltou para o Brasil em que ano? Quer dizer, você já estava no Brasil e foi para lá e... Que ano que eu voltei para o Brasil? 76? Definitivamente. 76? Não, já estava aqui. Ah. Eu acho, tem razão. Foi em 73, né? 73. Eu voltei para o Brasil em 70, e foi a partir de 72, mais ou menos, que comecei realmente a estar ativamente atuando realmente profissionalmente e tal, né? Foi um tempo muito difícil para mim, de muito conflito também, familiar e tal, mas foi realmente quando começou a minha atuação no Brasil. Minha pergunta, Felipe, por que nós nunca realmente nos encontramos? Não sei te responder. Não sei. Não. Nos encontramos aqui em Belo Horizonte. Tocamos até juntos, não sei se você se lembra. Tocamos o concerto em Dó maior do Bach. 2 cravos de orquestra. Onde? Eu não estou lembrada. Olha, é a idade, hein? Não. Tem Palácio das Artes. Num daqueles festivais que eu organizei no Palácio das Artes. Foi um concerto. Esse concerto me lembro perfeitamente. Nós 2 tocamos juntos em Belo Horizonte. Depois eu toquei esse concerto com a Maria de Lourdes Couto em Brasília. Eu toquei com a Terezinha Sagara em São Paulo. Eu toquei com o Hilton Vilniski 2 vezes em Portugal e com a Edith Pistaxenfelder na Alemanha. Eu me lembro, tocamos juntos, sim, o concerto em Dó maior, para 2 cravos e cordas. Nossa, eu preciso gravar, procurar aqui as evidências, porque e depois você foi, eu me lembro daquele curso Festival de Cravo que fizemos no MASP. Garriguet. Houve alguma, você foi chamado, mas ou você estava viajando ou o que era? Você me convidou para fazer um curso lá e eu fui e dei um curso lá. Paralelamente ao curso da Dreyfus. Eu também dei aula. Eu também dei aula. Tá certo, porque o curso, na verdade, durou 3 meses, nos 2 meses que eu tive... Não, lá não. Uma semana não, eu tive o quê? 3 semanas, eu acho. Porque eu ia à USP e dava aulas lá no MASP também, no curso. Fiz o recital, inclusive, lá, durante esse festival que você organizou. Mas bom, tá certo. Então, eu preciso refazer, relembrar, refrescar a minha memória. Porque, sim, agora eu tô... A minha pergunta também é essa, né? Quer dizer, eu sei do seu nome com relação ao curso, mas agora também eu estou lembrada que foram os 2 meses que antecederam a vinda da Huguette Dreyfus. Foram 2 meses em que vários professores estavam preparando os alunos para vir para o curso, para as aulas com a Huguette, né? E então os professores estavam trabalhando independentemente, cada um no seu espaço, né? E no final das contas nós tocamos o concerto para 4 cravos. Você não estava para tocar conosco, por quê? Olha, isso eu não me lembro. Está vendo quanta coisa que a gente precisa? Foi a Maria Helena, que era professora do Wilton. Do Wilton. O Wilton. O Wilton próprio. Ele tocou aí? O Wilton tinha 17 anos, super talentoso e tal, e foi uma bolsa de estudos que foi oferecida a ele, e no final ele foi muito bem. Foi para Paris. Bom, ele iria a Paris, mas depois os pais não deixaram porque ele ainda não era maior de idade, então a bolsa que foi oferecida a ele nesse curso, ele não usufruiu dela, mas a Secretaria de Cultura falou para ele, assim que ele tivesse 18 anos, ele receberia uma bolsa para ir a Paris. Então, ele recebeu 1 ano mais tarde
Que bom. uma bolsa para... E quem foi a Paris foi Maria de Lourdes Cútulo. Ah, isso eu não sabia. Não, esse pedaço da história eu saltei, não sabia. Tínhamos feito um concurso e Hilton tinha ganho o primeiro prêmio, Maria de Lourdes o segundo, e tinha aquela dúvida porque Hilton era tão jovem que a gente não sabia se ele poderia ir, como realmente a família não deixou. Não Mas deixou, ele foi né? no ano seguinte, Né? Uhum. e aí deu tudo certo, né? Bom, então eu fico feliz de saber que não é verdade que nós nunca nos encontramos. Não, com certeza que sim, com certeza que tocamos juntos esses concertos. No Palácio das Artes. Segunda pergunta, Felipe. Diga. Você falou dessa virada tão radical que você teve para o cravo quando conheceu o cravo, né? Que você era pianista. E eu percebo pela sua fala que você era um pianista assim daqueles realmente da pesada, né? Um pianista que tocava... Toquei coisas da pesada. O concerto de Stravinsky com 2 pianos. As sonatas de Brahms, só para citar as mais pesadas. E a obra magna, que é As Visões do Amém. Né? Aquilo é realmente... Quer dizer, precisa de uma técnica com muito braço, ombro e muita... Mas isso, eu tive um professor que me orientou muito bem, né? Que é um professor que conhecia essa técnica. O professor Clias, né? Você foi aluno do Clias? Eu fui aluno do Clias durante 4 anos. Não diga. Eu também fui durante menos do que isso, acho que 2 anos. Mas eu nunca fui uma aluna interessante para o Clias, não. Eu nunca quis ser pianista. Nunca quis ser pianista. Eu queria muito. Eu aprendi muito com ele. Realmente um professor extraordinário. Mas o que eu gostaria de ouvir um pouco mais, Felipe, é justamente tecnicamente, qual foi como que você conseguiu essa grande mudança? Eu explico um pouquinho só no seguinte: eu gosto muito de tocar piano, mas eu jamais tocaria essas coisas super pesadas porque não tenho, nunca cheguei a isso, né? E por outro lado, é tranquilo para mim tocar piano, porque posso tocar o que for, tudo soa como cravo, tudo é cravo, né? Posso tocar Chopin, menos, o que for. Pois é. E aí você concorda, então, comigo. São 2 instrumentos incompatíveis. Eu acho que é possível mudar, mas eu acho que precisa ser como você falou. Se você resolve tocar piano, você tem que fechar o cravo, e aí toca piano. E vice-versa. Né? Nesse sentido, mas eu gostaria muito de ouvir você falar sobre essa mudança. Onde é que está o pulo do gato aí, entre a técnica do piano e do cravo? Olha, basta olhar para a mecânica de um e a mecânica de outro. Né? Enquanto um tem teclas e martelo, é um instrumento de percussão. Isso, piano, né? O nosso instrumento cravo, eu não gosto nem de falar a palavra tocar cravo. Eu preferi usar a palavra tanger a corda do cravo. É o momento em que você pinça a corda, que é totalmente diferente quando você percute uma corda. Isso você consegue através de vários exercícios e, sobretudo, tendo um instrumento muito bom. E eu estudei os instrumentos do Fritz Steinmeier durante 4 anos. Né? Um dos instrumentos dele era mesmo um instrumento ainda amplamente. Eu digo que sempre foi foi assim, um luxo ter podido estudar naquela coleção. Agora, não há como alguém tentar tocar os concertos de Brahms, Rachmaninoff, Chopin, Liszt e depois tocar uma ordem do Couperin. São universos totalmente diferentes. São instrumentos basicamente diferentes. Só por ter teclas não significa que sejam iguais. Né? Quer dizer, muita gente comete esse engano. E na melhor das hipóteses, quem toca os dois, na melhor das hipóteses, vai tocar um muito mal. Um deles. Um deles vai tocar mal. Isso é na melhor das hipóteses. Olha que eu tive como mestra a Edith Piaf. Foi uma grande pianista, chegou a ser premiada
com quarto lugar, se não me engano, no concurso Chopin, quando era jovem. E depois uma grande cravista, enfim, o legado dela é extraordinário, né? Tem toda a obra do Bach gravada ao cravo. Enfim, mas quando ela tocava recital, quando tocava piano, em muitos momentos, eu escutava cravo, e quando ia fazer um recital de cravo, eu escutava muitas vezes piano. Mesmo uma pessoa genial como era Edith Piaf. Havia ali uma confusão. Eu acho que é uma coisa mesmo física, sabe? Você não consegue se libertar nem de um, nem de outro. Talvez a paixão que ela tivesse pelos dois instrumentos também. Ou então, não quis se decidir. Pronto. Você pode imaginar, às vezes quando as pessoas... você é radical. Sou absolutamente fundamentalista. Você poderia imaginar, por exemplo, o Leonardo tocando o terceiro concerto de Brahms? Não. Impossível. Ou imaginar, por exemplo, o Sviatoslav Richter ou Horowitz tocando uma ordem de Couperin? Never. Impossível. São dois universos muito diferentes. Não são só duas estéticas diferentes, são duas técnicas diferentes também. É conceber a música de uma outra forma. Isso levou para mim uns 2 anos, até acertar a minha cabeça. Não é que eu não gosto de piano, eu adoro piano. Sou capaz de escutar piano horas a fio. Não sei se respondi. Concordo plenamente. Pois é. Eu quero só contar uma historinha. Você falou de Stanislav Heller. Stanislav Heller eu não cheguei a conhecer muito bem, mas ele deu aulas na ProArtes em São Paulo, né? Eu conheci aí nessa ocasião. E numa dessas aulas de Stanislav Heller foi que eu estava lá presente e tal, e fiquei muito impressionada que ele chegou lá e começou a aula com a frase: "Bom, nós vamos falar sobre barroco, tudo começou em Constantinopla." E aí eu fiquei assim, nossa senhora, vai começar em Constantinopla para falar de barroco. E, bom, isso foi a curiosidade da coisa. Mas, no fim, a aula dele foi maravilhosa, porque ele deu uma visão assim, histórica, né? Uma visão histórica de tudo que aconteceu em todo aquele tempo, do século XVI, XVII, XVIII, uma maravilha. Depois, eu nunca mais tive uma proximidade, a não ser uma vez que toquei na Alemanha, ele me ofereceu para estudar no cravo dele, né? Mas foi assim, ele foi muito generoso, gentil e tal. Eu chegava lá, ele abria a porta do apartamento, eu começava a tocar e ele saía. Depois, quando ele voltava, eu ia embora, a gente conversava e tal, mas eu ia embora. Mas só para dizer por que eu conto isso, porque foi um momento de, sabe, quando abre-se a janela do conhecimento na cabeça da gente, né? E eu digo, puxa, não é só o repertório que a gente ama, não é só o instrumento que a gente quer tocar, não é só a técnica também, que é muito importante, mas tem todo um mundo, né? Todo um acontecimento histórico por trás, e social e filosófico. Isso tudo foi Stanislav Heller que abriu essa janela para mim. Então, enfim, é a minha vivência dessa pessoa, que eu achei... O contato que eu tive com ele foi muito curto, e foi, às vezes, difícil, porque ele veio substituir o Fritz Steinmeier, quando o Fritz Steinmeier se aposentou. E como entre os dois existia uma rivalidade imensa, eu fiquei no meio. Péssimo. Helena, deixa eu fazer uma parte. Desculpe, Helena, eu tenho que fazer uma parte. Você, em 1978, você tocou Arte da Fuga com Stanislav Heller no Rio. Eu toquei? Está lá registrado no livro, viu? Tá bom? Eu vou Dá uma olhada. Olha, eu acho que está na hora de eu me aposentar. Eu estou começando a não me lembrar das coisas. Viu?
Aliás, esse livro me deixou realmente assustada, porque eu jamais acreditaria que teria tocado tanta coisa assim. Obrigada, Marcelo. Eu vou tomar fósforo para a minha memória aí. Então, obrigada, Felipe. Melhor nota do computador, Helena. O que foi? São melhores tomar notas no computador, porque tanto de coisa que você já fez e faz, né, e vai continuar fazendo, não dá para lembrar de tudo mesmo, não. Né? Rosana. Como é que... Oi, Felipe. Desculpa, Helena, pode falar. Não, eu quero ouvir a Rosana. Já faz tempo que a Rosana está querendo falar. Olá, Felipe. Eu queria te dar as boas-vindas nesse grupo maravilhoso que a Beatriz criou. Com certeza. Pois Estou muito feliz de estar participando disso. Pois é. Olha, parabéns pela sua trajetória. Eu não tive, como vários colegas aqui, uma história, enfim, relativamente próxima a você, mas queria comentar o que você e a Helena estavam falando sobre essa questão do cravo e do piano, porque eu e o Edmundo temos a sorte de ter piano fortes, né, Edmundo? Uhum. Bom, eu basicamente me aproximei do piano forte porque o repertório solista para teclado começou, na verdade, com a chegada do Noicon no Brasil. Então, o José Maria Neves sempre me empurrou para o Noicon e acabei me aproximando do piano forte por causa disso. E aí tive aulas com Jacques Ogg e tudo isso. E o que eu percebo, assim, não sei se o Edmundo quer comentar, é que, claro, quando a gente está fazendo um programa que é para o piano forte, vai para o piano forte e deixa o cravo de lado, porque tem dinâmica, não tem o mesmo peso do piano moderno, mas tem pedal, requer uma técnica diferente do piano moderno e também diferente do cravo. Mas eu sinto, de alguma forma, que é bem mais próximo da técnica cravística, porque a gente precisa usar articulação, é um instrumento que tem uma dicção muito clara, parecida... Acho que você agora falou a palavra mágica, a dicção. Exatamente. E agora, tem uma experiência assim, engraçada quer dizer, porque cravistas, então, têm uma proximidade com o piano forte, alguns que eu conheço, como Edmundo, o próprio Jacques Ogg, que foi meu professor dos dois instrumentos. Agora, quando pianistas modernos tentam tocar piano forte, a coisa também não se passa muito bem, porque tem uma história das irmãs Labec, que encomendaram piano fortes para fazer os concertos de bar e parece que desistiram. Sim, aquilo não funcionou. Descobriram que não era exatamente, apesar de ter martelos, não era exatamente... Não é exatamente a mesma coisa. Né? Então, como essa sua fala de hoje... Elas desistiram disso aí, né? Elas desistiram desse projeto. Não funcionou. Essa fala vai ficar registrada, que a Beatriz sempre tem esse cuidado de colocar no canal YouTube. É importante que quem conhece mal o instrumento, a gente vê que tem muitos estudantes que estão aqui no grupo também, é importante entender essa diferença entre o piano moderno e um piano forte do início do século XIX, que é aquele de que eu estou falando. Eu nunca toquei, por exemplo, uma cópia de Graf, né, que também já avança na questão de requerer mais peso, etc. À medida em que o piano vai evoluindo, ele vai se distanciando, de certa forma, da dicção do cravo, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Eu acho que você tem todo perfeito, eu concordo com tudo que você disse. É por aí mesmo, né? Pessoas que pianistas mesmo consagrados que de repente se aventuram a tocar cravo, isso não funciona. Por tentarem usar a mesma técnica, e é por isso que eu continuo achando que são dois instrumentos incompatíveis. Mas posso colocar uma parte aí? Eu acho que nós estamos falando aí de repertórios também muito diferentes, né? Quando Felipe fala do que ele tocava no piano, é muito, muito longe do repertório que é o forte piano, né? Então, a técnica também
a meu ver, eu nunca cheguei a tocar. Eu estou vendo aqui a Zezé Carrasqueira, eu acho que ela deve ter bastante coisa a dizer também, né, contra essa diferença, como você falou, Rosana, são dois instrumentos completamente diferentes, né, o fortepiano e o piano moderno, no que diz respeito a este repertório, né? Enfim, é isso. Beatriz? Sim, Beatriz? Edmundo, fica à vontade, pode falar. Felipe? Oi, estou aqui. Olha, eu me lembro de recital seu no Teatro Municipal de São Paulo, A Dois Cravos com Roberto de Regina, o grande sucesso que foi isso. Seria bacana você lembrar para a gente, a história ela fica esquecida, os nossos amigos jovens, novos cravistas, e não tem ideia que naqueles anos 70 e tal, Felipe Silvestre e Roberto de Regina já faziam recitais dos escravos. Eu me lembro até da cadeira que vocês usavam. Nossa, que memória perigosa. Você sabe que eu toquei com o Roberto umas 4, 5 vezes, recital Dois Cravos. Foi. Muito interessante. Sobretudo, os ensaios. Porque eram muito divertidos. Posso imaginar? Muito divertidos. A gente ria muito, se divertia muito. Eram momentos assim de muita, sabe, descontração. Era um sucesso. Foi sucesso de público, teatro lotado. Eu não me lembro desse concerto. Isso eu não me lembro desse concerto. Aí, Helena, eu também não me lembro desse concerto. Teatro Municipal de São Paulo. Você chega na USP a convite de que diretor? Como já existia um cravo ali? Como que é isso? Eu chego na USP a convite do Olivier Toni. Já tinha um cravo? Tinha um cravo do Roberto de Regina. Um cravo de 2 manuais, eu lembro também disso. Isso. Igual que tinha em Brasília. Isso mesmo. Exatamente. E como foi o seu trabalho ali? Foi um pouco início de tudo. Você dava aluno como instrumento complementar, ou interessados, era música de câmara? Desculpe perguntar isso, eu sou muito curioso quanto a isso. Olha, era o que caía na rede, porque era um começo. Era o que caía na rede. Interessante. Felipe, é um curso inédito. Na Universidade Brasileira não havia curso de cravo. Você estava ali de maneira pioneira, fazendo uma revolução, não é? Quer dizer, nós somos muito agradecidos, porque se você não tivesse começado lá em 70, nós não estaríamos aqui, com absoluta certeza, com certa ressalva. Ou então teria acontecido de outra forma também. De outra forma. Mas, por exemplo, a Universidade Brasileira hoje, o curso, efetivamente, começa com a Helena Yankee, na Unicamp, mais tarde, não é? Então, e hoje nós temos várias universidades no nosso país, universidades públicas. Desculpa, Edmundo. Começa com a Helena Yankee em 80? Só para a gente deixar registrado. Acho que a Helena pode falar se é 85, não tenho certeza. Eu não estava aqui, eu estava na Europa na época. Helena? A Unicamp, enfim, eu comecei a trabalhar na Unicamp foi nos anos 75 e foi no início dos 80. Eu não tenho exatamente o ano, mas foi aí que nós tínhamos o departamento de música, mas até o curso de cravo ser um curso de cravo com um programa a ser seguido e tal, aí foi lá para os 84, eu acho, por aí. 84, porque eu estava fora, e 85 era o ano bar. 1985 era o ano bar, que houve muitas comemorações, não é? E eu me lembro disso, da turma que começava, o Paulo... Eu vou ver lá a data exata, mas foi nos anos 80 e não foi tão logo no início, não, porque antes era bem assim, a gente dava aula do que aparecia, né? Mas, assim,
Mas aí já, enfim, até a gente poder dizer que tem um curso de cravo foi bem mais tarde. Assim. Hoje em dia, nós temos várias universidades envolvidas com o cravo, não é? E fazendo um trabalho belíssimo. Não é por nada que Porto Alegre pode chegar a ter 15 cravos de 2 manuais, se eu não estou enganado, do William Takahashi. Quer dizer, isso é um evento único. Nem São Paulo, cidade de São Paulo, tem isso. É uma raridade muito grande. Edmundo, mas tem curso de cravo em Porto Alegre? Porque, pelo que me consta, tem no Rio, não. Campinas e Recife, né? Que tem curso de cravo. Tem 3 no Brasil inteiro. Mas poderíamos ter muito mais, porque as universidades têm os instrumentos, têm professores titulados, não é? Nós temos uma produção musical muito grande, não só ativa de concertos, mas os compositores também escrevendo obras para cravo. Quer dizer, existe já um movimento muitíssimo grande e muitos cravistas titulados. Bom, haja vista a sua pessoa. Você fez doutorado também já, quer dizer, não é? Tem tantos nessa Universidade do Estado de Minas, a UENG, tem lá o professor Moacir, não é? Sim, mas ele não está dando mais aula, que agora ele está na parte administrativa. Ele nunca foi... Ele sempre teve o cravo como um segundo instrumento, né? Ele é pianista e cravista. Né? Então, ele dava aula de interpretação ao cravo, mas nunca criou um curso regular de cravo, tivesse aula de baixo contínuo. Então, sempre foi uma coisa complementar, né? Mas, ainda assim, não vinga. Acaba que a gente não... apesar de toda essa trajetória maravilhosa que você falou, de ter tanta gente, tantos cravos no Brasil, né? Aqui em Minas Gerais, a gente tem fácil, entre cravos e espinetas, 50 instrumentos. Isso eu não sabia. Felipe. Tantos, são muitos. Mas aqui a gente ainda padece do problema das pessoas acharem que o cravo é um piano antigo, né? O tratamento que se dá ao cravo na universidade, pelo menos lá na UFMG, é mais ou menos isso. Né? Marcelo? Ô, Felipe, eu queria voltar a conversa ao Fritz Neumeier. Sim. Eu, adolescente, eu me lembro de comprar discos, especificamente o disco de clavicórdio com Fritz Neumeier. Então, num dos instrumentos de Bad Kreuznach, né? Então, para mim, quer dizer, o Fritz Neumeier não era um desconhecido, apesar do gap geracional, né? E você, mais recentemente, você foi assim, extremamente generoso, colaborou com o nosso livro, não só com as suas informações, mas também a respeito do Fritz Neumeier. Está lá, não sei se você já teve a chance de ver, mas está lá. Mas o que eu acho que eu não te contei foi como que a gente chegou no nome do Fritz Neumeier. Bom, acho que eu não contei, né? Não, eu não conheço. Então, pois é. Então, num capítulo de cravos e orquestras, se eu não me engano, dos anos 60, tem o Musik, a Maria Teresa Garatti, etc. E a nossa pesquisa foi basicamente através dos periódicos, né? Bom, então tinha uma orquestra barroca alemã chamada Capella Coloniensis, que tocou no Teatro Municipal com instrumentos de época em 68, se eu não me engano. Muito bem. A gente tinha... legal a orquestra. Mas espera, a gente tinha... você contou o final da piada. Bom, aí a gente tinha notícia de jornal. Muito bem. Sem nenhum nome de Fritz Neumeier. Contava uma historinha do transporte do cravo, como era difícil, como é que as dificuldades da orquestra em transportar o instrumento, em Hong Kong, Rio, e as temperaturas diferentes, vai para o frio, vai para o calor, enfim. Bom, por conta de uma outra notícia, a gente recebeu alguns programas do Teatro Municipal. Entre esses programas estava o programa da Capella Coloniensis. Qual não foi a minha surpresa quando eu abri o programa, estava lá cravo Fritz Neumeier. Então foi assim. Agora imagina, né? Quer dizer, como uma pesquisa é importante você fazer cruzamento de dados. Né? Se a gente não tivesse o programa, a gente não saberia que o Fritz Neumeier esteve no Rio em 1968 tocando um contínuo.
Na Exatamente. Capela Poloniense. Exatamente. Mas eles estiveram aqui na América do Sul mais de uma vez. Né? Eu me lembro. O Fritz era uma figura ímpar, absolutamente um único. Quem mais está aí? Diga. Professor, essas peças que foram escritas para o senhor, clave, harpse, cravo e cembalo cord, ou o próprio Voo do Colibri, elas foram escritas, então, pensando no instrumento histórico, né? O compositor, ele pensou nisso. Não. Os dois compositores, tanto o Vili Correia de Araújo quanto o Lindenberg. Lindenberg Cardoso, nenhum dos dois conhecia o cravo, instrumento histórico. Eles conheceram cópias de instrumento. O Vili Correia, ele teve acesso ao cravo no instrumento da USP. O instrumento da USP. Sim. Porque elas são bem tocadas, o instrumento histórico é bem... dá certo, né, para tocar essas duas peças. Você concorda? Com certeza, com certeza. O resultado vai ser um pouco diferente, mas com certeza que toca-se. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Maria José Carrasqueira? Sim, pedi para ativar o som. O seu microfone está mudo. Pronto. Aí, sim. Não. Deu e desdeu. Clica novamente lá. Pronto. Aí, sim, deu certo. Eu só quero mandar um grande abraço para o Felipe, dizer que é sempre uma alegria escutá-lo e que a gente teve momentos muito alegres, muito bons aí em Brasília, né, Felipe? Em vários festivais. Então, é uma alegria ouvir vocês todos. A gente fica tão distante, né? Helena, queria lembrar que eu também ganhei aquela bolsa de estudos da IGET. Fomos 3. Acho que você esqueceu de mencionar. Não, eu não esqueci que você ganhou a bolsa. É que, como estávamos falando do Wilton, né? E o Wilton não pôde ir, foi substituído pela Maria de Lourdes, então ficou só nessa dupla. Pensei que ela também tivesse ganho. Mas, enfim, é sempre uma alegria estar encontrando vocês. E, realmente, eu acho que é uma polêmica muito grande essa questão de... É interessante, outro dia, conversando com Elisa Freixo, justamente essa questão de que, bom, para o organista é mais fácil tocar cravo, né, e vice-versa, do que o piano. Mas é uma polêmica, não vai acabar nunca. Eu acho que são pontos de vista e também passa muito pela experiência de fazer. E eu acho que a música é uma coisa extremamente democrática, todo mundo tem o direito de pensar, não é? Ter as suas ideias e a sua fé, os seus beliefs, né? Assim, no que você acredita. O importante é realmente o resultado musical, né? Essa questão da dicção que você falou, eu acho primordial, e essa questão do controle e tudo. Mas é muito interessante, eu estou muito feliz de estar junto e ouvindo as coisas maravilhosas que vocês têm para falar. Essa experiência, porque eu acho que passa muito experiência de cada um, né? E eu sempre admirei muito vocês todos. Felipe, é realmente uma alegria entrando e ver você tão bem, né? Alegre, como sempre, com esse humor maravilhoso. E um abraço grande para você e para a tua família querida. Um beijo Muito grande. obrigado. Que a Você gente se também, encontre logo. Que a gente se encontre em breve. Né? Até a próxima, então. Ok. Até. Tchau, tchau. Tchau. Posso contar uma historinha? Eu não ia tocar nesse assunto porque, enfim,
conotações por trás que é melhor deixar para outra ocasião. Mas, Felipe, você falou de quando você estava na USP e saiu da USP, né? E que era uma situação política muito agitada, muito complicada e tal, né? Bom, algum tempo depois, eu tinha sido contratada pela Unicamp, mas houve um lapso de tempo aí em que eu estava afastada da Unicamp e só fui voltar depois de algum tempo. E por problemas, enfim, familiares e complicados na minha vida, eu fiquei afastada da Unicamp e sem emprego, né? Quer dizer, sem outro trabalho. Eu não estava realmente... eu estava afastada, como é que se diz, sem vencimentos, mas a minha vaga naquele tempo ficou ocupada, né? Então, eu estava esperando que desocupasse para poder voltar. Aí, eu me apresentei na USP, você tinha saído de lá, e eu me apresentei lá, né? Fui recebida pelo diretor e falei lá, mostrei meu currículo, etc. E ele falou para mim, ele veio assim direto, falou assim: você está maluca? Se você entrar aqui na USP e como cravista e querer tocar cravo aqui nessa universidade, você vai ser sequestrada, você vai ser assassinada, você vai ser... enfim, você vai morrer. Que horror! Ele pintou um quadro tão assim, né? Eu, naquela época, se tinha uma coisa que eu não acompanhava, não gostava e ignorava completamente, era a política, né? Então, eu acho que não me dei conta dessa fala. Eu fiquei tão assustada, falei, mas eu não entendo, professor, né? Falou, não, porque aqui é assim, o cravo é o instrumento dos reis franceses, elitista, é um instrumento de gente rica, é um instrumento de gente que fica lá... Então, eu sei que ele pintou uma coisa que se você der 3 passos aqui no campus da USP, você vai morrer. Eliminada. Aí, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Aí eu falei, olha, tudo bem, professor, obrigada, a gente fala outra hora. De qualquer maneira, se precisar de alguma coisa, me chama aqui no telefone. E fui embora correndo. Eu não sabia que a USP tinha chegado a esse ponto. Nossa, enfim. Os perigos de tocar cravo. Eu não sabia que era tão perigoso assim. Nossa. Que maravilha, tantas histórias que a gente fica sabendo nesse encontro, eu fico maravilhada. Então, eu só queria lembrar umas pequenas coisas, quando você falou, fazia o que caía na peneira. Então, além da participação lá no curso da Goethe, além dos seus ensaios com Jean, que são assim, era assim, que foram muitos e muitos e muitos. Muitos e muitos, muitos e muitos. Eu lembro de você lá na USP, eu fui fazer um curso de ornamentação que você estava dando lá. Não sei se você lembra, era um curso assim, começava logo no começo da tarde, o Tony um dia entrou lá e falou assim, ela, se você falar que a aula é às 2, ela vai chegar antes das 2, falando para mim. Você não chegava também. E o marido, acho que nem vinha, sei lá o que ele quis dizer. Assim, falar mal dos dois e ainda me pôr lá em situação delicada. Mas justamente assim, ornamentação ou interpretação, esse cair na peneira que eu às vezes consegui com você, assim, foi muito enriquecedor. A questão da sensibilidade, de ornamento como uma parte da música, não como um acréscimo, alguma coisa assim, um enfeite só, fazia parte assim, da linguagem. Todo mundo fala isso, mas você falou de um jeito tão especial, tão especial. Ele ainda falava que eu era uma sagarrete, olha só. Mas, desculpa também, a gente ficou muito tempo sem se falar, e eu demorei, Beatriz, para poder... Assim, eu me senti, agora ainda é um pouco assim, que eu estava, depois dos acontecimentos de todos os anos
anteriores, aí foi tanta coisa fora da música que eu achei que o meu cravo estava do outro lado do rio. Eu não sei por que eu atravessei, agora eu preciso voltar para o lado de lá. Agradeço a vocês por essa... Que maravilha, eu fico tão feliz de ouvir isso, meu Deus. Muito obrigada. Falando com a Terezinha, me lembrei que eu preciso, não posso, eu tinha mesmo intenção de mencionar isso e não posso deixar passar. Se me perguntassem hoje qual foi o concerto mais importante da sua vida, foram tantos, em tantos lugares, durante décadas, mas eu saberia responder. Foi na Sala Cecília Meirelles, eu toquei com Jean Noel algumas sonatas de Bach. Muito bem, o concerto foi ótimo, passou-se. Alguns dias depois, eu recebi um cartão postal. Era um cartão postal, um cartão antigo, de uma paisagem antiga do Rio de Janeiro. E a pessoa que escreveu dizia o seguinte: sou fulana de tal e queria agradecer aos senhores pelos belos momentos que me proporcionaram nesta minha fase final da minha vida. Estou nos momentos finais da minha vida. E estes foram, com certeza, os últimos momentos desse prazer musical que os senhores me ofereceram. Eu falei, se nós somos capazes de proporcionar a isso a uma pessoa, esse foi o concerto mais importante que eu fiz. Tocar as pessoas a esse ponto. Foi uma coisa fantástica. E eu tenho esse cartão postal numa moldura ao lado do meu cravo, aqui na minha sala, para me lembrar desse momento. Foi lindo mesmo.